Você já se perguntou se realmente é dono de cada pensamento que passa pela sua cabeça? E se eu te dissesse que por trás da sua mente consciente existe uma camada muito mais profunda, uma espécie de oceano invisível, que conecta todos os seres humanos, independentemente de onde nasceram ou de quando viveram? Você já se perguntou se realmente é dono de cada pensamento que passa pela sua cabeça? E se eu te dissesse que por trás da sua mente consciente existe uma camada muito mais profunda, uma espécie de oceano invisível, que conecta todos os seres humanos, independentemente de onde nasceram ou de quando viveram? Mas calma, não se apresse, porque para entender essa revelação, você precisa mergulhar comigo passo a passo nessa jornada. E antes de continuarmos, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum conteúdo sobre os maiores mistérios da mente humana. Para começar, precisamos diferenciar duas coisas: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é formado pelas suas próprias experiências reprimidas, lembranças esquecidas e traumas individuais. Já o inconsciente coletivo é algo muito maior. É como um banco de dados compartilhado pela humanidade, onde estão guardados símbolos, imagens e ideias universais que influenciam todas as culturas e todas as pessoas. Segundo Jung, esse inconsciente coletivo se manifesta através de arquétipos, padrões de comportamento, imagens simbólicas e histórias que aparecem em mitologias, religiões, sonhos e até nas produções artísticas. É por isso que diferentes povos, em diferentes épocas, sem nunca terem tido contato uns com os outros, criaram mitos e lendas tão parecidos. Você já percebeu como heróis de culturas distintas passam por jornadas muito semelhantes? Isso não é coincidência. É o inconsciente coletivo agindo. Agora, vamos falar sobre os arquétipos, que são como personagens internos, que vivem dentro da mente de todos nós. Alguns exemplos. O herói representa coragem, superação e sacrifício. A sombra simboliza nossos medos, instintos e desejos reprimidos. A grande mãe, a figura do cuidado, mas também da destruição, que aparece tanto como a mãe protetora quanto como a mãe devoradora. O sábio, guia, mestre ou conselheiro, que aparece em diversas narrativas. Esses arquétipos moldam a forma como percebemos o mundo e como contamos nossas histórias. Eles estão presentes em filmes, livros, sonhos e até na maneira como vivemos nossas próprias jornadas pessoais. Quando você vibra assistindo um herói que supera obstáculos, não é apenas o personagem da tela que está falando com você. É o arquétipo do herói que desperta dentro de sua mente, lembrando que todos nós carregamos essa força. Você já teve um sonho estranho, cheio de símbolos que pareciam não fazer sentido? Pois saiba que muitos desses símbolos não vêm apenas de experiências do seu dia a dia. Eles vêm do inconsciente coletivo. Por exemplo, o símbolo da serpente aparece em diferentes culturas, sempre carregando significados profundos, seja como tentação, sabedoria ou transformação. Mesmo que você nunca tenha estudado esses mitos, sua mente pode sonhar com uma serpente, porque esse símbolo faz parte do repertório coletivo da humanidade. Os sonhos, para Jung, são como janelas abertas para o inconsciente coletivo, e é por meio deles que podemos acessar verdades ocultas, compreender nossos conflitos internos e até encontrar orientação para decisões importantes. Para entender o inconsciente coletivo, precisamos conhecer o homem que trouxe esse conceito à luz, Carl Gustav Jung. Jung foi discípulo de Freud, mas logo seguiu seu próprio caminho, porque acreditava que a mente humana ia muito além daquilo que Freud descrevia como repressão sexual ou instintos primitivos. Para Jung, o inconsciente não era apenas um depósito de experiências reprimidas. Ele enxergava algo muito maior.
uma dimensão da psique compartilhada por todos nós. Foi através de suas pesquisas com sonhos, mitos, religiões antigas e até alquimia que ele começou a perceber padrões universais que se repetiam ao longo da história. Jung acreditava que esses padrões não eram aprendidos. Eles já nasciam conosco, como uma herança psíquica da humanidade. Assim como herdamos características biológicas de nossos ancestrais, também herdamos imagens e estruturas mentais. Agora pense comigo, por que povos que nunca se encontraram, vivendo em continentes diferentes, criaram mitos tão semelhantes? No Egito Antigo, no México pré-colombiano, na Grécia clássica ou entre os povos indígenas do Brasil, sempre aparecem histórias sobre deuses solares. Heróis que descem ao submundo, serpentes criadoras, mães divinas e forças destruidoras. Isso não é coincidência. É a prova de que existe uma linguagem simbólica universal, que atravessa culturas e tempos diferentes. Esses mitos não são apenas histórias para entreter. Eles são expressões do inconsciente coletivo, mostrando como a humanidade busca dar sentido à vida, à morte, ao amor, ao medo e ao mistério da existência. Pode parecer que o inconsciente coletivo é algo distante, preso nos livros de psicologia ou nas lendas antigas. Mas não é. Ele está mais presente no seu dia a dia do que você imagina. Olhe para os filmes e séries que você mais gosta. O herói que supera obstáculos em busca de redenção aparece em Star Wars, em Harry Potter, em Matrix e em tantas outras histórias. A jornada do herói, descrita por Joseph Campbell, nada mais é do que a manifestação moderna de arquétipos ancestrais. E não para por aí. Vilões também carregam arquétipos da sombra, o lado obscuro da humanidade que todos nós tentamos esconder. Personagens como Coringa, Darth Vader ou Thanos não são apenas malvados inventados. Eles refletem partes sombrias do próprio ser humano. Quando você vibra, sofre ou se emociona com essas histórias, é o inconsciente coletivo falando diretamente com você. Outro espaço onde o inconsciente coletivo se manifesta com força é a religião. Quase todas as tradições religiosas têm símbolos universais. A figura do Salvador ou Messias, o dilúvio purificador, a luta entre luz e trevas, a Mãe Sagrada que dá vida. Esses elementos não pertencem apenas a uma fé específica, mas fazem parte de um repertório coletivo da humanidade. É por isso que tantas pessoas, mesmo sem conhecer profundamente certas religiões, conseguem se conectar com seus símbolos. Eles tocam em algo que já está dentro de nós. Entre todos os arquétipos, existe um que merece destaque especial: a sombra. A sombra representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, nossos medos, raivas, desejos reprimidos e impulsos que consideramos inaceitáveis. Mas atenção, ignorar a sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais a reprimimos, mais ela ganha força no inconsciente. É por isso que tantas vezes repetimos padrões destrutivos sem perceber. Relacionamentos que não dão certo, escolhas que parecem nos sabotar, comportamentos que nos arrependemos depois. Muitas vezes é a sombra agindo. Integrar a sombra não significa se tornar uma pessoa má. Significa aceitar que ela faz parte de nós e aprender a usá-la de forma consciente. E aqui está um detalhe importante. Toda vez que uma cultura cria vilões, monstros ou demônios, ela está, na verdade, projetando sua própria sombra coletiva. Você já acordou depois de um sonho e ficou pensando: de onde veio isso? Por que eu sonhei com algo que nunca vivi? Para Jung, os sonhos não são apenas descargas aleatórias do cérebro. Eles são mensagens vindas do inconsciente, tanto do pessoal quanto do coletivo. Quando sonhamos com símbolos universais, como rios, labirintos, quedas, voos, serpentes ou árvores gigantes, estamos acessando imagens que não pertencem só a nós, mas à humanidade inteira. Um exemplo: a árvore
é um símbolo recorrente em diferentes culturas. Ela representa a vida, a conexão entre céu e terra e também o crescimento interior. Se você sonha com uma árvore, pode estar recebendo uma mensagem profunda de seu inconsciente coletivo, mesmo que nunca tenha estudado mitologia ou filosofia. Os sonhos, portanto, são como portais que nos conectam com algo muito maior do que nós mesmos. O inconsciente coletivo não fala através de palavras lógicas, mas sim através de símbolos. Cada símbolo é carregado de múltiplos significados. Por exemplo, a serpente pode representar sabedoria, transformação ou tentação. A água pode simbolizar nascimento, limpeza ou morte. O fogo pode significar tanto destruição quanto purificação. Esses símbolos não pertencem a uma única cultura. Eles aparecem em todas. Por isso, Jung dizia que compreender símbolos é aprender a decifrar a linguagem do inconsciente coletivo. E aqui está algo curioso. Até mesmo a publicidade e o marketing usam esses símbolos. Quando uma marca quer transmitir poder, proteção ou transformação, ela recorre a imagens arquétipas que você reconhece, mesmo sem perceber conscientemente. Pode parecer que tudo isso é apenas teoria, mas o inconsciente coletivo está atuando agora mesmo na sua vida. Ele influencia seus medos mais profundos, seus desejos ocultos, as histórias que você gosta, a forma como você entende a justiça, o amor e até a morte. Quando você se emociona ao ver alguém sacrificando tudo por amor, não é só você sendo sensível, é o arquétipo do herói ou do amante despertando dentro de você. Quando sente medo de escuridão, de abismos ou de monstros, não é apenas instinto, é a sombra coletiva se manifestando. O inconsciente coletivo não é uma teoria distante, ele é parte viva do seu dia a dia. Cada pessoa se conecta mais fortemente a determinados arquétipos. Alguns vivem dominados pelo arquétipo do guerreiro, sempre prontos para lutar. Outros são guiados pelo arquétipo do curador, sempre cuidando dos outros. Há aqueles que se identificam com o explorador, buscando novidades e aventuras. Descobrir qual arquétipo fala mais alto em você é uma maneira poderosa de se conhecer melhor. E mais, entender seus arquétipos dominantes ajuda a perceber também quais você está deixando de lado e que poderiam trazer equilíbrio para a sua vida. Agora, imagine não apenas indivíduos, mas sociedades inteiras sendo influenciadas pelo inconsciente coletivo. Nações inteiras constroem suas identidades em torno de arquétipos. Algumas se veem como povos escolhidos, guiados pelo arquétipo do Salvador. Outras projetam suas sombras em inimigos externos, criando guerras intermináveis. Os mitos nacionais, os heróis históricos, as bandeiras e os hinos não são apenas símbolos políticos. Eles carregam a força do inconsciente coletivo, capazes de unir milhões de pessoas em torno de uma ideia. Isso mostra como o inconsciente coletivo não apenas afeta indivíduos, mas pode moldar o destino da humanidade. Se o inconsciente coletivo está presente em todos nós, como podemos usá-lo de forma positiva? Jung acreditava que o autoconhecimento passa pela individuação. O processo de integrar todas as partes da psique, inclusive os arquétipos e a sombra. Isso significa reconhecer os símbolos que aparecem nos seus sonhos, observar quais arquétipos dominam sua vida, aceitar sua sombra, em vez de reprimi-la. Buscar equilíbrio entre razão e intuição. Esse processo não é fácil, mas leva a uma vida mais plena, consciente e conectada com a totalidade do ser humano. Você deve estar se perguntando, tudo bem, mas como esse conhecimento pode realmente mudar minha vida? A resposta é, o inconsciente coletivo pode ser usado como uma ferramenta de transformação pessoal. Aqui estão algumas práticas simples. Preste atenção nos seus sonhos, anote-os,
Observe símbolos recorrentes e tente compreender o que eles representam. Leia mitologias e histórias antigas. Você vai perceber padrões que também aparecem em sua própria vida. Observe quais personagens de filmes e livros mais te emocionam. Eles revelam os arquétipos que estão ativos em você. Enfrente sua sombra. Pergunte-se o que você mais evita ou teme em si mesmo. Isso pode ser justamente a chave para o seu crescimento. Ao aplicar isso, você não apenas se conhece melhor, mas também aprende a navegar na vida com mais clareza, entendendo que existe uma sabedoria ancestral dentro de você. Mas atenção, ignorar o inconsciente coletivo também tem seus riscos. Quando reprimimos símbolos e arquétipos, eles não desaparecem. Eles voltam de forma distorcida. É por isso que vemos tantas vezes o surgimento de líderes autoritários, ideologias radicais ou mesmo surtos de violência coletiva. Tudo isso pode ser explicado como expressões sombrias do inconsciente coletivo não integrado. Se não reconhecemos nossos próprios medos e sombras, acabamos projetando-os no outro. E essa projeção pode criar inimigos imaginários e dividir sociedades inteiras. O inconsciente coletivo, portanto, não é apenas um conceito psicológico. É uma força real, capaz de transformar ou destruir, dependendo de como lidamos com ela. E agora chegamos ao momento que prometi no início do vídeo, a revelação do símbolo universal mais poderoso do inconsciente coletivo. Entre todos os arquétipos e símbolos que Jung estudou, existe um que se repete de forma impressionante em culturas diferentes. O círculo, muitas vezes representado pelo mandala, o círculo simboliza a totalidade, a unidade e a integração. É a imagem do self, o centro da psique, e representa o equilíbrio entre luz e sombra, consciente e inconsciente. Civilizações antigas já desenhavam círculos sagrados como representação do cosmos, da eternidade e do divino. E até hoje, quando alguém rabisca círculos, quando templos são construídos em formas circulares, ou quando artistas criam mandalas, estão expressando, mesmo sem saber, essa busca universal por equilíbrio e completude. Esse símbolo nos lembra que, apesar das diferenças culturais, todos nós compartilhamos a mesma essência, a busca por sermos inteiros. O inconsciente coletivo não é uma teoria distante ou uma curiosidade psicológica. Ele está vivo em você, nos seus sonhos, nos seus medos, nas histórias que você ama e nas decisões que toma todos os dias. E o mais importante, entender o inconsciente coletivo é perceber que você nunca está sozinho. Existe uma rede invisível ligando você a bilhões de pessoas ao longo da história. Todos nós estamos conectados por símbolos, arquétipos e histórias que nos unem como humanidade. Então, da próxima vez que você sonhar com algo estranho, se emocionar com um filme ou se sentir inspirado por uma história antiga, lembre-se, é o inconsciente coletivo falando com você. Se esse vídeo te fez refletir e despertou sua curiosidade sobre os mistérios da mente humana, eu tenho um convite especial. Deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar explorando comigo os segredos da mente, da psicologia e da espiritualidade. E claro, ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. O inconsciente coletivo é vasto e cheio de mistérios, e essa foi apenas a primeira porta que abrimos juntos. Nos próximos vídeos, vamos mergulhar ainda mais fundo nesses segredos. Até lá, lembre-se, existe dentro de você uma força ancestral, um universo simbólico que conecta todos os seres humanos, e quanto mais você a conhece, mais perto está de se tornar quem realmente é.